Muito bem, vamos falar então hoje um pouco sobre a coerência textual. Na última aula, que está ali no canal, é só vocês clicarem aula coesão textual, né? Eu falei um pouco sobre a definição de coesão e coerência e fiz alguns comentários mais detalhadamente sobre a parte de coesão, que, como nós vimos, está relacionada aos mecanismos textuais, ou seja, aos mecanismos linguísticos que eu vou utilizar no texto para tornar a sua leitura mais palatável, mais agradável, mais de acordo com o que se espera de um texto fluido, né? Então, a coesão ela pode ser feita por meio dos conectivos, ela pode ser feita por meio de substituições de palavras para evitar repetição, por meio de palavras que fazem referência a anteriores, como um pronome, né? Por exemplo, substituindo um substantivo. A coesão pode ser feita também por meio de repetição, né? De termos, né? Então, dependendo muito do sentido, do estilo que nós queremos trazer ao texto. E a coesão não pode ser feita também simplesmente pela sequência lógica correta ali das frases, criando um efeito de sentido, né, na relação entre elas, como no caso de orações coordenadas assindéticas, ou seja, sem o uso das conjunções, por exemplo, né? A coesão, ela não é essencial para o entendimento do texto. É bom que haja coesão, né, para que um texto ele tenha essa fluidez, para que um texto ele seja um bom texto, né, para que ele tenha um uso melhor da língua, né, uma proficiência maior no uso da língua, digamos assim. Mas ela não é essencial. Um texto não coeso, apesar da sua leitura ficar truncada, confusa, ele ainda é um texto que tem sentido, né? Agora, a coerência é um fator essencial para o entendimento do texto. Por quê? A coerência ela está relacionada justamente ao sentido do texto, beleza? Então, quais são os fatores dos quais a coerência textual depende? Primeiro, o conhecimento de mundo, né, do autor e do leitor. E aí, como nós temos sempre os interlocutores, ou seja, num texto escrito, o autor e o seu leitor, numa conversa, né, num texto falado, aquele que está falando e quem está ouvindo, esse conhecimento de mundo ele deve ser compartilhado. Porque se eu faço algum tipo de referência no meu texto, né, usando o meu conhecimento de mundo, mas o meu leitor não tem esse conhecimento e eu não trago a explicação para ele, de um novo fator, por exemplo, então o sentido daquilo vai ficar perdido, né? O meu texto ele pode até ser coerente na sua produção, né? Mas a recepção dele, na recepção dele vai estar faltando alguma coisa, né? Quando o conhecimento de mundo não é compartilhado, tá? Então isso é um dos fatores essenciais para a gente estabelecer a coerência. Um outro é o domínio das regras que norteiam a língua. Esse domínio vai possibilitar as várias combinações dos elementos linguísticos, que aí nós temos uma intersecção entre a coesão e a coerência, tá? O domínio das regras que norteiam a língua, né, ou seja, da norma padrão da língua, ela vai tanto nos levar a construção de um texto, né, que ele tenha uma leitura agradável, né? Que ele seja um texto fluido, que não seja um texto truncado e confuso, né? Então aí a gente constrói a coesão, mas ao mesmo tempo a construção lógica que evite um pouco essa confusão também vai ser responsável pela criação da coerência, ou seja, de um sentido que seja compreensível, né, por aquele que lê. Então, esse domínio das regras, ele vai partir do autor na produção do seu texto, mas o leitor também precisa disso para ele compreender aquilo que está colocado ali, né? Alguém, vamos dizer, alguém que não foi muito bem alfabetizado, por exemplo, né, que falta ali alguma coisa,
seu processo de entendimento, né, de textos, de uma leitura, por exemplo, ele vai ter uma dificuldade, né, de compreensão. Vou dar um exemplo para vocês. Pense se você for assistir uma daquelas audiências do STF, né, Supremo Tribunal Federal. Não sei se alguém já tentou fazer isso. Que os juízes, eles falam numa linguagem que é uma linguagem ali bem próxima da norma culta, e eles usam tudo aquilo que a gente chama de juridiquês, né? Vários termos próprios do jargão técnico ali da profissão deles, né? Da área deles, da área do direito, né? Fazem citações em latim e tudo mais, e fazem toda uma linha de raciocínio bastante complexa, né? Até porque os assuntos também são complexos. Mas, em geral, alguém que tem um bom domínio da norma padrão, da norma culta, né, que vai assistir isso, consegue ali acompanhar, consegue ler os textos com as decisões e tudo. Alguém que tem um conhecimento mais limitado, às vezes fica meio perdido, né? Esse ficar perdido quer dizer que você não conseguiu acompanhar o texto, né? Pode ter aí, nesse caso, um defeito, né, ou um problema daquele que é o receptor, daquele que está acompanhando ou lendo o texto, que falta, né, alguma coisa para ele ali no seu conhecimento linguístico, né, para conseguir acompanhar. E também pode ser culpa do autor, daquele que produz, do emissor do texto. No caso, então, por exemplo, dessas audiências do Supremo Tribunal Federal, né, que vão tomar decisões que de uma forma ou de outra acabam influenciando toda a sociedade, eles deveriam buscar, então, um linguajar, né, tanto no texto escrito quanto ali nas audiências gravadas, que ele se aproximasse mais do brasileiro médio, né, ou seja, que as pessoas que estão assistindo ou lendo aquilo lá fossem capazes de compreender. Né? Você fala, mas o Brasil é um país em que os níveis de leitura são baixos, né? A gente tem um grande número de analfabetos funcionais. Sim, mas se você está prestando um serviço social, você precisa arrumar um jeito de fazer uma adaptação para todas essas pessoas, como programas de televisão fazem, por exemplo, né? Que aí você conseguiria simplificar com exemplificações, né? Fazendo analogias, etc., como alguns políticos que são melhores assim de discurso conseguem fazer, né? Beleza? Então isso é o domínio das regras que norteiam a língua, tá? Não necessariamente, então nesse exemplo que eu dei, esse domínio vai passar só por usar sempre a norma padrão, sempre a norma culta, né? O domínio das regras ele também passa por a gente adequar o nosso discurso ao receptor do nosso discurso, algo que seja compreensível por ele, beleza? Isso faz parte da construção da coerência, da construção do sentido também. Um outro fator aqui importante que nós temos, os próprios interlocutores, considerando a situação em que se encontram, suas intenções de comunicação, suas crenças, a função comunicativa do texto, que parte dessa última coisa que eu falei em relação ao domínio das regras. A gente considerar os próprios interlocutores, tanto o produtor quanto o receptor, nesse processo da coerência, faz parte do que a gente chama de adequação linguística, adequação do sentido. Então, a interpretação de um mesmo texto por pessoas diferentes, né, de uma mesma fala, vai depender muito das crenças, né, do conhecimento, né, que o seu receptor tem, né? Vou dar um exemplo para vocês, as fake news, que vocês já ouviram falar bastante, que hoje em dia vem tomando conta, né, da nossa sociedade. O que são as fake news? Nada mais são do que notícias falsas, né? Elas se espalham pelo seguinte motivo, né? Sempre se disse, né? Isso é um dos pressupostos básicos da busca pela informação, é que você cheque as fontes da sua informação. Como que era feita essa checagem, geralmente, né? Num ambiente ali com menos fake news e tudo mais? Você buscava em veículos diferentes e quando você via que aquela informação ela sempre ia aparecendo e tudo mais, né? Você via então que era uma notícia verdadeira, uma informação verdadeira, né? Então vamos dizer, alguém chegou com um boato para você, né? Que foi aprovada uma lei que
enfim, não consigo mais, uma lei X, né, que determina qualquer coisa ali que seja meio polêmica. Aí você olha e fala, mas será que isso é verdade mesmo? O que você fazia antigamente? Você ia, procurava isso no jornal, né? E aí você via se tinha essa notícia lá. Às vezes em mais de um jornal e tudo. Se você não encontrava aqui, ou você podia ir, né, na própria, fazer uma consulta, até mesmo antes da internet isso era mais difícil, você tinha que fazer uma consulta ao diário oficial, né? Mas com a internet você poderia consultar tanto os jornais quanto o site do governo, por exemplo, da Câmara e etc. Mas você fazia essa checagem e aí você olhava e falava, putz, não encontrei nada sobre essa lei, então deve ser mentira, né? Mas o que aconteceu com a internet? Essa coisa do boato, da mentira, ele se espalha de uma forma muito maior. Porque o que muitas pessoas fazem, ou grupos e tudo mais, eles criam vários sites que têm ali as mesmas tendências, né? E colocam as mesmas notícias em todos esses sites, com algumas mudanças, mas assim, bastante parecidas. Às vezes é um modelo copia e cola. E o que a pessoa faz? Ela vai lá, pesquisa no Google, aí ela encontra no site, encontra ali uns 10 sites que têm a mesma notícia, mas nenhum deles é confiável, entendeu? Então aí você já tem um indício de que essa notícia é falsa. Mas por que que muitas pessoas acreditam nas notícias falsas, nas mentiras, né? Ou o nome chique aí, fake news? Porque isso já parte das crenças delas, né? Do que elas já querem acreditar, do que elas já estão predispostas a acreditar. Que é muito do que os algoritmos da internet fazem, né? Eles já veem ali quais são as suas crenças, os seus interesses, o que você está buscando, e já é direcionado para você um tipo de postagem que já tem a ver com o que você já está esperando, né? Que já tem a ver ali com a sua predisposição, as suas crenças anteriores àquilo. É o famoso, nossa, não sei se isso é verdade, mas é bem possível. Existe uma diferença entre as duas coisas. Uma coisa é ser verdade e ela ser possível, né? Ela só é verdade quando ela aconteceu de fato, quando ela é um fato, algo concreto. Ela é possível quando ela ainda existe no mundo da imaginação, né? Algo que pode acontecer, mas não necessariamente aconteceu. Então, gente, um texto que é falso, como as fake news, a gente pode dizer que ele é um texto incoerente. Às vezes a construção interna do texto pode ser coerente. E é por isso que as pessoas até acreditam nele, porque ele não tem nenhum absurdo interno, entenderam? Ele consegue manter ali uma coerência interna, ou seja, uma unidade de sentido, né? Mas essa coerência aí que seria encontrar o que é o fato, encontrar o que é a verdade, ela vai depender muito tanto dessa boa fé do autor, daquele que produz, do emissor, quanto do receptor, né? Dele estar apto a conseguir ali, aí entra de novo o primeiro item do conhecimento de mundo, né? Que buscar as informações que o levem a julgar de uma forma aceitável aquele texto, né? Da forma esperada, ou seja, conseguir perceber as contradições internas, o que é verdadeiro, o que é falso ali e tudo mais, entenderam? Então percebam que os itens eles estão todos ali relacionados entre si, eles não são independentes. Eu separei aqui só por fatores didáticos. Conhecimento de mundo, domínio das regras de construção de um texto, né? Das combinações dos elementos linguísticos. E o interlocutor, os interlocutores, né? Tanto o emissor quanto o receptor, isso daí tudo caminha junto, né? Das fake news eu falei em relação ao receptor, né? Mas eu poderia falar em relação ao emissor também, a quem faz o texto, né? Por quê? Todo texto ele tem uma intenção, né? Então aí a construção desse texto vai ser a partir da intenção do que eu quero que o meu leitor chegue como conclusão, né? E esse texto vai ter uma função comunicativa também, que ela está muito relacionada com a sua intenção, né? Então vamos dizer que eu sempre me informo lendo o mesmo veículo de comunicação.
Mas um dia algum amigo me disse que esse veículo de comunicação é enviesado, né? Ele sempre traz as informações mais para um lado do que para o outro, né? Então, sei lá, pode ser que ele sempre critique determinado aspecto da realidade, não outro, né? Deixa eu pensar um exemplo para vocês. Um veículo que de repente seja patrocinado por empresas privadas de educação e ele sempre faz críticas ali à educação pública no sentido de que ela não funciona, né? Mas ele nunca vem no sentido de mostrar a importância da educação pública, de que a solução seria fazê-la funcionar, porque a maior parte dos alunos teriam acesso, e aí você diminui as desigualdades sociais e tudo mais. Não, ele apresenta sempre o setor privado como a solução. Sei lá, falando que os alunos pobres poderiam chegar lá por meio de vouchers e etc. Tudo bem, você tem uma matéria falando isso. Se você tem alguma com contraponto, isso sempre acontece, você tem um veículo menos tendencioso. Se você vê que o veículo assume sempre um lado, então vamos dizer, nesse exemplo que eu citei, sempre cai ali para mostrar que o setor privado educacional é a solução, e tudo que é tipo de matéria que aparece lá vai nesse sentido, nós temos já ali algo mais enviesado, né? A intenção comunicativa desse veículo, ela se torna clara. Mas como que eu chego a essa intenção? Com o meu conhecimento de mundo. Sem o conhecimento de mundo, eu não tenho essa compreensão. Então, isso que a gente chama de análise do discurso, né? Que é analisar as intenções, a função comunicativa do texto e essa interação entre emissor e receptor, entre aquele que produz e aquele que lê ou ouve, né, o texto, e como que se dá socialmente essa interação, ela depende do conhecimento de mundo. É justamente isso que a análise do discurso faz, né? Ela toma o texto, mas não vê só os elementos que estão dentro do texto, né? A partir dos elementos do texto, ela vai explorando elementos extratextuais, o contexto, por exemplo, elementos históricos, elementos sociais e etc., que nos permitam ter uma compreensão mais aprofundada a partir dos próprios elementos textuais. Isso também faz parte da construção da coerência, beleza? Então, olha só, um exemplo aqui dessa ideia do conhecimento de mundo, do que é compartilhado entre o emissor e o receptor, né? A gente tem um ratinho, né? É um rato. E um burro, né? O burro já é uma metáfora, né? Uma metáfora bastante conhecida, que ele é um animal que ele não obedece tão bem como o cavalo, né? Um animal de transporte, um animal de carga, mas ele não obedece tão bem quanto o cavalo, então ele empaca bastante, né? Por isso que vem essa metáfora do burro como uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela é meio empacada, né? E aí o rato vai citar nomes de vários filósofos e o burro vai fazer sempre uma outra referência, né? Então a gente vai ver que vai faltar o conhecimento de mundo, vai faltar esse compartilhamento entre o rato e o burro, o que acaba cortando ali a intenção linguística, acaba rompendo a ideia da comunicação em si. Então, olha só, o rato fala Sócrates, aí o burro, jogador de futebol, que foi um jogador do Corinthians nos anos 80, Sócrates, né? Spinoza, treinador, se refere, então ele falou então o rato falou do Sócrates, o filósofo grego, o burro achou que ele falava do jogador de futebol dos anos 80, que jogou no Corinthians, na seleção brasileira e depois na Itália. Aí ele fala Spinoza, que também é um filósofo ali, mais ou menos do século XVI ou XVII lá, né? Filósofo já desse processo da modernidade, né, da filosofia, mas o burro acho que ele se refere a um treinador de futebol, Valdir Spinoza, que treinou o Grêmio nos anos 80 e vários outros times também durante ali os anos 80 e 90, né? Então, olha só, as referências do rato são intelectuais, né? Daquilo que seria a alta cultura. Mas o que o burro compreende é sempre algo da cultura de massa, né? Então, aqui no caso do futebol, né? Ele fala bacon, né?
Francis Bacon, filósofo inglês, né, ali do século XVI, XV ou XVI. Aí o burro fala com ovos, ou seja, confundiu com o bacon a comida, né? Adorno, que é o filósofo Theodor Adorno, filósofo alemão da escola de Frankfurt aí do século XX. Colar, né? Confundiu como se fosse o adorno como um enfeite, né? Aquilo que você usa como adorno, não é a sua roupa principal, mas você usa para se enfeitar, né? Então ele colocou ali colar. Nietzsche, que é um filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, do século XIX também, né? E ele fala saúde, como se fosse o barulho do espirro, né? E aí o rato sai e fala, você é inacreditável. Ele está usando de maneira irônica, né? Você é inacreditável, ele quer dizer, na verdade, meu Deus, como pode você não entender o que eu estou falando? Não dá para eu conseguir me comunicar com você. Mas o burro entende o inacreditável como você é incrível, né? Você é fora do normal num sentido positivo, né? Você é extraordinário. Então ele fala, sem falar do rostinho bonito. Então é uma tirinha basicamente sobre a ignorância, né? O efeito de humor está justamente nessa quebra de expectativa. As citações a filósofos, né, que o rato faz, e eles sempre trazendo algo da cultura de massa, da cultura popular, né? Então, isso impossibilita a comunicação e ele não entende a ironia ainda no final, né? Então aqui nós temos o quê? Falta da comunicação, né? A coerência não foi estabelecida porque os conhecimentos não foram compartilhados, beleza? E, pessoal, tipos de coerência que nós temos, vou falar alguns para vocês. Nós temos a coerência semântica. O que é a coerência semântica? É aquela construída a partir do sentido mesmo, né? A combinação dos significados da sequência linguística. Olha um exemplo aqui. Ele comprou um carro novo. Beleza, nós temos aqui carro novo. Carro é um veículo, mas ele é um veículo de transporte, né? O carro, o ônibus, a bicicleta, o avião, né? O navio, são veículos de transporte, ou seja, que te levam de um lugar ao outro, são meios de transporte. Mas aí na segunda frase ele fala assim, esse veículo de comunicação é muito veloz. Beleza, ele até tentou usar um elemento coesivo de substituição por sinônimo, né? Trocou carro por veículo. Se fosse só esse veículo é muito veloz, estaria bom. Mas por que é incoerente aqui? Esse veículo de comunicação. O carro não é um veículo de comunicação. Então aqui nós temos uma informação equivocada, né? Isso aqui já fez com que a segunda frase se torne incoerente. Ela não retoma a ideia da primeira. A partir do momento que falou veículo de comunicação, ele já está falando de uma outra coisa. Por isso que aqui nós tivemos uma incoerência. Essa incoerência foi de ordem semântica, né? O sentido do que foi dito, ele se rompeu por conta aqui desse uso do veículo de comunicação, que não deveria se referir a carro, né? Parte aí, então, daquilo que eu falei para vocês ali atrás, né, do conhecimento dos mecanismos da língua, aqui no caso do sentido das expressões, das palavras, né, que é um erro muito comum em redação. O candidato ali que ele usa palavras com sentido equivocado, porque elas têm uma sonoridade, porque elas são parecidas com a que elas queriam usar. Exemplo, o cara quer usar portanto, mas ele usa no entanto. No entanto, é conjunção, uma locução conjuntiva, no caso, porque é formado com mais de uma palavra, de adversidade, de oposição. Portanto, é de conclusão. Então, aí, você já teve uma pequena incoerência, né? Então, coerência semântica. Os sentidos não combinam. Nós temos a coerência sintática também. Foi esse exemplo aí que eu falei para vocês da troca de portanto e no entanto, né? Que é quando no uso de alguma expressão, de alguma palavra, eu tenho... esse é o meio que é utilizado para expressar coerência semântica. Se eu erro, eu tenho incoerência. Então percebam que novamente os itens estão relacionados. Coerência semântica e sintática, elas estão relacionadas porque o sentido é construído com palavras. Quando eu falo em semântica, eu me refiro ao sentido. Quando eu falo em palavras, eu me refiro à sintaxe,
ou ao léxico, né? Coerência sintática ou lexical. Então, os dois caminham juntos, obviamente, né? Então, olha aqui um exemplo. Ele comprou um carro novo, mas continua sem carro novo. Olha, se ele comprou um carro novo, é óbvio que ele tem um carro novo. Então, esse mais continua sem é incoerente com a ideia de que ele comprou um carro novo. Entenderam? Então, nós temos aqui, novamente, uma incoerência. Aqui, sintática, eu me referindo às palavras, tá? Mas é uma incoerência de sentido também, uma incoerência de semântica, se eu for pensar num sentido mais amplo. Beleza? Aí nós temos a coerência estilística, que é a ideia da uniformidade do texto. Por exemplo, eu vou fazer uma dissertação para o vestibular. Uma dissertação, espera-se que ela siga um registro mais formal da língua. O registro formal, em geral, é seguir a norma padrão, né? Por isso que os vestibulares pedem isso. Vamos dizer que eu comece usando a norma padrão, mas de repente eu comece a usar gírias, né? Expressões coloquiais do dia a dia. O que eu fiz? Eu misturei registros. Um texto que se esperava que fosse formal, eu usei registros informais coloquiais. Então eu tive uma incoerência estilística, de estilo, né? Que pode prejudicar a interpretabilidade do texto, né? Essa mistura de registros, ela pode acontecer, tá? Por exemplo, numa narrativa. Vamos dizer que eu tenho a voz do narrador, essa voz do narrador, ela segue um registro formal, da norma padrão. Mas tem personagens que têm falas próprias ali, que seguem registros coloquiais. Aí tudo bem, porque eu tenho uma voz que é o narrador e eu tenho outra voz que são os personagens, né? Então, numa narrativa, essa liberdade ela é maior. Agora, eu não posso... Ficaria confuso, por exemplo, se o meu narrador, né, numa narrativa, ele fosse um professor universitário e ele narra o tempo todo usando a norma padrão, registro formal, e de repente ele começa a narrar usando um registro coloquial, como se ele fosse, sei lá, enfim, não sei, como se ele não fosse um professor universitário, como se ele fosse alguém que sempre se utiliza desse registro mais coloquial da língua. Aí eu tive uma incoerência estilística, beleza? Então, a coerência estilística é o manter uma unidade no uso do registro que eu estou fazendo, seja ele formal ou informal. Depende muito da intenção do meu texto, tá? Do tipo de texto que eu estou fazendo. A coerência pragmática ela tem a ver com as deixas, ou seja, com aquilo que nós conseguimos preencher, mesmo que não seja dito, né? Então, vamos dizer que estou numa sala com outra pessoa, o ar-condicionado da sala está ligado. A pessoa ela vira e fala assim para mim: nossa, como essa sala está gelada. Percebam, ela não falou, ela não virou para mim e disse assim: ah, você pode desligar o ar-condicionado ou alterar, aumentar um pouco a temperatura dele, porque a sala está muito gelada, eu estou com frio e é por causa do ar-condicionado. Ela não falou tudo isso. Até porque se a gente sempre fosse dizer com todas as letras o que a gente quer dizer, né, a gente já passa boa parte do dia falando, né, se vocês forem prestar atenção. Imagina se você sempre tivesse que preencher todas essas deixas, né? A comunicação ia se tornar praticamente insuportável. Então, essa coisa da gente não ter que explicar tudo, que às vezes a gente poder deixar algumas lacunas no nosso discurso, tem a ver com a coerência pragmática, que é aquela da compreensão tanto do que foi dito linguisticamente, quanto do que está por trás daquilo, né? Das lacunas que aquilo deixou. Então, se nessa situação do ar-condicionado a pessoa fala, nossa, como a sala está gelada, né? Eu, por meio do que ele diz, que é a sequência linguística, eu já consigo compreender quais são as lacunas, né? E aí eu posso responder dizendo, quer que eu desligue?
o ar? Quer que eu altere a temperatura? Né? Por que eu fiz isso? Ele falou alguma coisa sobre o ar-condicionado? Não, mas eu preenchi as lacunas. Né? Mesma coisa, sei lá, se toca o telefone e a pessoa que geralmente sempre atende o telefone na casa, vamos dizer que seja um telefone fixo, né? Essa coisa do passado. E aí ela fala assim, tô no banho. Você fala, não, beleza, eu atendo. Qual que é a lacuna aí? É o telefone tocando, né? Então, a comunicação, ela já partiu de alguns pressupostos, assim, que eles são aceitos pelos dois falantes, né? Ele não virou e falou, tô no banho. E você falou, beleza, né? E largou o telefone tocando. Porque você entendeu o que ele quis dizer com aquilo. Isso é coerência pragmática. Né? Mas uma coisa também, se toca o alarme do celular, a pessoa está longe e fala, desliga para mim. Você já sabe o que ela está se referindo. Isso é coerência pragmática. É completar as deixas, né, dentro ali da comunicação. A coerência pragmática nos leva, então, à ideia das informações que estão explícitas e implícitas. As explícitas são aquelas que, obviamente, elas aparecem claramente no texto, tá? É muito comum ali no vestibular, na prova de língua estrangeira, né? Você buscar o sentido do texto por meio de alguma palavra que está colocada lá, ou você encontrar uma informação especificamente em uma frase do texto, né? Isso são informações explícitas. As implícitas são aquelas que elas dependem da gente fazer uma interpretação mais aprofundada, da gente buscar, novamente, a lacuna do texto. Vamos ver um exemplo, então, de informação implícita. Olha aqui. José parou de fumar. O que está implícito aqui? Está implícito que ele fumava. Pelo menos isso está implícito. Né? A gente pode ter outras coisas implícitas. Pode ser que ele tenha ficado doente porque fumava, então parou de fumar. Né? Pode ser que ele não tenha ficado doente, mas já estava fazendo um grande esforço porque sabe que isso faz mal à saúde. Não importa, nós temos informações implícitas. A partir do momento que eu digo parou de fumar, pelo menos uma informação está implícita aqui. Que é o quê? José fumava. Até você comprou um carro. O que esse até indica? Se eu só falasse você comprou um carro, estou indicando uma ação, estou fazendo uma afirmação. Agora, até você comprou um carro, o que eu quero dizer? Pode estar implícito que todo mundo está comprando carro, então até você entrou nessa moda. Ou pode querer dizer que todo mundo está comprando um carro e até você que não tem muito dinheiro para isso acabou comprando também. Quer dizer, está tão barato que até você conseguiu comprar. Né? Ou seja, esse até indica informações implícitas que a gente vai buscar aí a partir até de um raciocínio lógico. Aí, né? Ele chegou em último lugar. O último quer dizer o quê? Que havia outras pessoas competindo. Né? A gente não consegue saber aqui o que é, se é uma corrida, né? Ou algo assim, mas a gente tem pelo menos uma informação implícita, que existiam outras pessoas em uma competição, e ele foi o último lugar, beleza? As explícitas são as que aparecem no texto, como eu já disse. Olha aqui outro exemplo, né? Em que a gente tem que ter o conhecimento de mundo, que a gente tem as informações implícitas, em que a gente tem aquela ideia da coerência pragmática, né? Porque, como eu disse, está tudo misturado, está tudo junto, né? Então, uma charge, o cenário no Rio de Janeiro, aí temos o cara fugindo, né? Uma bala de revólver, né? O perseguindo, de revólver, enfim, de arma de fogo, e dizendo, o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Então, o efeito de humor aqui ele é bem claro, né? Em geral, quando pessoas, turistas, né, vamos dizer, ou até um local assim, alguém que veio de fora está perdido numa cidade, vai pedir informação para a pessoa e falar, você pode me ajudar? Eu estou perdido, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Me ajude a encontrar tal
tal localidade, porque eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, né? Estou perdido, né? Então aí temos a coerência pragmática, deixa. Mas quem que está perdido aqui? A bala. Faz referência ao quê? As balas perdidas dos conflitos entre traficantes, ou entre polícia e traficantes, né? Ou entre polícia e a milícia, agora, né? Que são, enfim, outro fenômeno ali que temos agora no Rio de Janeiro, né? E que, em geral, tem o que a gente chama de bala perdida, que nada mais é do que quando algum tiro atinge um civil, um cidadão, alguém que não estava participando do conflito. Isso é chamada bala perdida. Então, a palavra perdida aqui, ela tem um duplo sentido, né, dentro da frase, e construído também pela imagem, aqui, pela linguagem não verbal da bala, né? Ou seja, a bala está correndo atrás dele, por isso ele está fugindo, né? Está perdida, vai atingi-lo, né? Vai ser o civil que vai ser atingido por essa bala. Mas ela fala como se fosse uma turista pedindo informações, né? Então aí nós temos o que está implícito aqui é o que cria o efeito de humor. É um tipo de exercício bem comum também, né, em vestibular de interpretação de texto, porque tirinhas, charges, né, enfim, esses textos que misturam propagandas também, né, os elementos verbais e não verbais, em geral eles têm bastante coisas implícitas e que aí a gente, para fazer uma interpretação, a gente vai buscar se aprofundar ali naquilo que está bem conciso, né, dentro desse tipo de texto. E aí nós temos o problema da ambiguidade, né? A ambiguidade ela pode ser intencional ou ela pode ser um problema, um vício de linguagem, né? A ambiguidade intencional é quando nós queremos, de fato, criar uma ambiguidade, como a ambiguidade aqui, né, da palavra perdida, que aí pelo desenho a gente vê que se refere à bala e a gente consegue entender o contexto. Mas muitas vezes a ambiguidade é um vício, ela foi feita sem querer. Então, ambiguidade nós podemos falar da lexical, né, e da estrutural, que é a sintática, referente à frase. Então, ambiguidade lexical, olha só um exemplo. Como você ousa dizer palavrões na frente da minha esposa? Faltou o D aqui, né, do da. Até colocar. Por quê? Era a vez dela? Bom, a ambiguidade aqui está na frente. Na frente, o que a pessoa quis dizer de fato? Ela quis dizer, como você ousa dizer palavrões com a minha esposa presente, para a minha esposa? Só que o que a pessoa entendeu, né, o receptor da mensagem? Entendeu que ele disse os palavrões, né, mas a esposa deveria ter falado antes. Então seria como você ousa dizer palavrões antes da minha esposa. Vamos dizer que eu tivesse o exercício, desfaça a ambiguidade dessa frase, né? Então você iria separar em duas, né? Uma seria, como você ousa dizer palavrões com a minha esposa presente, seria o sentido 1. E o sentido 2 seria, como você ousa dizer palavrões antes da minha esposa falar, né? Ou antes da minha esposa dizê-los. Então aí eu desfiz a ambiguidade da frase. Ambiguidade estrutural é quando ela não está só ali em uma palavra, em um termo, em uma expressão, é quando ela está no texto como um todo. Os políticos e os eleitores inteligentes farão um Senado mais digno. A gente não sabe aqui se inteligentes se refere tanto a políticos quanto a eleitores ou somente a eleitores. Se fosse o político e o eleitor inteligentes, nós íamos saber que há os dois, porque nós temos aí um sujeito composto, né? E nós temos o adjunto adnominal aí desse sujeito, né? Ou seja, o adjetivo que faz referência a ambos os termos do sujeito, né? No plural, sabendo então que ele se refere aos dois, aí não haveria ambiguidade. Mas aqui no caso, ambos os termos estão no plural. A gente não sabe se inteligentes faz referência a eleitores ou tanto a políticos quanto a eleitores. Então nós temos duas análises sintáticas diferentes, né? Se ele fizer referência ao sujeito como um todo ou só ao segundo elemento do sujeito.
Então, aqui nós temos uma ambiguidade estrutural de construção da frase, tá? Beleza, gente. Aí depois tem alguns exercícios aqui embaixo que eu vou passar depois para resolução, beleza? Mas basicamente sobre coerência era isso que nós tínhamos para dar uma olhada, certo? Valeu, até a próxima.